Meu exame deu desinervação e reinervação crônica, envolvendo o extensor curto dos artelhos, sugerindo acometimento radicular axonal. Saberia me dizer o que é? Exame dos membros inferiores. Vamos por parte. Primeiro, o músculo extensor curto dos dedos. É esse músculozinho aqui, que fica na região dorsal do pé. Primeira coisa para você entender, então, o que seria essa descrição que foi realizada aí na eletroneuromiografia. Primeiro, o nervo, a porção final do nervo motor é se ligar à fibra muscular. Então, essa conexão aqui, nós chamamos isso de axônio terminal, que é esse filetezinho do nervo que tem um íntimo contato com a fibra muscular. Uma situação normal seria isso aqui que você iria visualizar do ponto de vista microscópico. Acontece que em situações onde você tem lesão, seja do nervo, ou seja, lá na origem desse nervo, a raiz do nervo que sai lá na coluna, por exemplo, você pode lesar todo esse axônio, e esse axônio que estaria se ligando na fibra muscular, ele se perde, ele morre, digamos assim. E com isso, você então tem uma desnervação. Então a desnervação significa que a fibra de axônio que iria se ligar a esse músculo foi perdida. Quando isso acontece, esse músculo ele perde a conexão então com a fibra nervosa, ele começa a ficar instável. E esta instabilidade que acontece na fibra muscular, quando a gente coloca a agulhinha, começa a apresentar alguns achados que a gente observa na tela durante o exame. Então, esses achados são achados de desnervação. Acontece que eles não são específicos, por isso que a gente não gosta muito de falar de achados de desnervação, porque na própria doença do músculo, nas miopatias, eles podem estar presentes. Por outro lado, se esse axônio que estava se ligando a essa fibra muscular, ele se regenera, ele tem uma característica de as fibras que conseguiram regenerar começar a inervar fibras musculares que não teve a restauração daquele axônio que foi lesionado. E aí ele começa a pegar várias fibras, normalmente ele inerva 2, 3 fibras, ele passa a inervar 5, 7 fibras. E com isso, quando a gente avalia a contração do músculo, ao invés de ter 2, 3 fases, ele passa a ter 6, 7 fases, porque ele está inervando 6, 7 fibras diferentes. E isso então sugere um achado de reinervação. Para encerrar então, é interessante, esse músculo aqui no pé, ele é muito sujeito a traumas. E você pode ter trauma no ramo do nervo que vem aqui inervar esse músculo aqui no pé. Às vezes por calçado apertado, principalmente calçado apertado. Então não é um músculo que eu praticamente utilizo muito na minha rotina, exceto quando tem suspeita de lesão distal aqui do nervo, ok? Então eu, por exemplo, não valorizo tanto um achado como esse nesse músculo. Se eu tiver músculo mais para cima, mais proximal, posso até valorizar. Então não é um músculo que eu, por exemplo, uso de rotina. Tá? Mas quando tem uma queixa distal, aí sim a gente poderia, dependendo do contexto clínico, valorizar. Agora, só por esse músculo também, a gente não pode concluir que isso seja também de coluna, exceto se tiver músculo mais proximal envolvido. Tá bom? Então tem que avaliar o contexto aí, eu não consigo saber o contexto clínico onde isso foi avaliado. Obrigado, um abraço.